Olá a todos, gostaríamos de dar início a essa discussão, que está sendo realizada pelo canal Onconews. Eu sou o Dr. Denis Jandim, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo, coordenador da pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e gostaríamos de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com todos, para nesse importante momento promover um debate sobre a abordagem tanto diagnóstica quanto terapêutica do câncer de próstata nesse período difícil que estamos vivendo da epidemia de coronavírus. Então, comigo hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Gustavo Carvalhal, que é um oncologista bastante conhecido, médico do Hospital Moinhos de Vento e também professor da PUC do Rio Grande do Sul, e também com o Rodrigo Anriot, médico especialista em radioterapia, nosso radio-oncologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também de São Paulo. E a ideia hoje é justamente essa, promover uma discussão multidisciplinar sobre o que vem acontecendo e o que nós temos de possibilidades de tratamento para esses pacientes. Então, só como uma breve introdução, né? Afinal de contas, estamos vivendo essa epidemia que vem crescendo dia a dia. Os números atuais já apontam mais de 1.200.000 casos no mundo de coronavírus. Aqui no Brasil, a gente tem visto esse aumento, núcleos como São Paulo e Rio Grande do Sul importantes. Chegamos aí a números de 10.000 casos, mais de 10.000 casos, com quase 450 óbitos. E isso a gente sabe que deve crescer e que as estimativas também não são precisas. Ao mesmo tempo, nós temos os nossos pacientes com diagnósticos de câncer de próstata, eles continuam acontecendo, e a gente tem que lidar com os riscos da doença frente aos riscos da pandemia e os riscos maiores de infecção. Então, para dar início nesse cenário do que a gente modifica no nosso tratamento, o nosso primeiro ponto de discussão vai ser justamente quais seriam os riscos que a gente tem envolvidos nos procedimentos de cada especialidade de tratamento do câncer de próstata. Então, para iniciar essa discussão, eu gostaria de primeiro ouvir do professor Gustavo Carvalhal como é que está o cenário na urologia em termos de riscos, possíveis riscos relacionados à pandemia para os pacientes. Gustavo, por favor. Obrigado, Denis. Bom dia, Denis, Rodrigo, bom dia. Na verdade, assim, essa epidemia pegou todos nós de surpresa. Ninguém estava esperando essa situação e, de certa forma, é um fenômeno inusitado. Nós não sabemos ainda muito bem, do ponto de vista científico, os riscos específicos que a gente tem com a contaminação da doença, a transmissibilidade dessa doença ainda não está super bem estabelecida na literatura de como a gente realmente pode se proteger de maneira ideal, e as coisas estão acontecendo dia após dia, as informações novas vêm chegando dia após dia, né? O câncer de próstata, como o Dr. Denis muito bem falou, é a doença mais comum do oncologista, quer dizer, é o tumor mais frequente no homem, e a gente vem tendo esses diagnósticos. Quando veio essa epidemia do Covid na nossa região, nós já tínhamos pacientes com cirurgias marcadas, pacientes em estagiamento pré-operatório, pré-tratamento, não é? Então, isso pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, a recomendação que a gente tem para os pacientes com câncer de próstata, cujo tratamento será cirúrgico, ou a ideia de tratamento inicial seria cirurgia, é de que, graças a Deus, o câncer de próstata é uma doença que tem uma evolução lenta e progressiva, mas lenta, na maioria das situações. Então, o paciente com câncer localizado, ele raramente vai ter uma progressão da doença que vai torná-la de um estágio diferente em pouco tempo. Então, a recomendação da maioria das sociedades, Denis, hoje, de urologia, é, se possível, retardar a realização da prostatectomia radical nesses pacientes com doença clinicamente localizada, tanto melhor, né? O problema todo é que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos estar lidando com essa epidemia, né? E qual é o cenário que a gente vai apresentar para os nossos pacientes. Isso requer que o urologista, o oncologista, né, o radioterapeuta, que a gente tenha muita sensibilidade, manter contato com os pacientes que estão aguardando a cirurgia, por exemplo, explicar a situação que a maioria dos cânceres não são cânceres que têm uma evolução galopante ou rápida, não é? E então e poder tentar retardar a ocorrência da cirurgia deles quando possível. Por que isso? Porque o paciente que vai fazer uma prostatectomia radical, ele vai ter que ser internado,
mesmo que hoje em dia, com técnica robótica, a gente esteja dando alta mais precoce para esses pacientes, ele vai ter que vir ao hospital, fazer visitas hospitalares, vai ser mais exposto a ambientes nos quais pacientes com coronavírus infectante não estão transitando. E justamente essas medidas de reclusão, de isolamento, são para tentar não sobrecarregar as UTIs, não sobrecarregar o sistema de saúde que existe no Brasil e que é precário na maioria das nossas cidades, não sobrecarregar os casos críticos. Ou seja, então a gente não só evitar a infecção desses pacientes, mas também proteger o sistema de saúde, não é? Na verdade, a mensagem final para o paciente que está estagiando a doença, ou que tem a previsão de fazer cirurgia em breve, é que a gente deve, quando possível, esperar algumas semanas, não é? Para que haja uma estabilização do quadro agudo de infecção pelo Covid, para poder fazer essa cirurgia com a maior segurança para o próprio paciente, com menor risco de contaminação, de infecção, não é? E uma não sobrecarga do sistema de saúde, na verdade seria isso. Também aqui cabe dizer que o paciente com doença de alto risco, o que a cirurgia seria uma parte de um tratamento multimodal, não é, envolvendo radioterapia depois, ou então hormonioterapia, muitas vezes a gente pode inverter essa ordem, ou seja, o paciente começar a fazer o bloqueio hormonal e a gente fazer a cirurgia num segundo momento, dali a algum tempo, dali a algumas semanas ou alguns meses, né, sem grandes prejuízos. É claro que ao bloqueio hormonal, eu já vi isso, alguns pacientes fazem uma reação desmoplástica na próstata, mas a maioria das vezes não, e não dificulta de sobremaneira a cirurgia. Então, que a gente tem esses recursos, ou adiar a cirurgia, num caso de risco menor de progressão, ou talvez já começar com bloqueio hormonal em tratamentos que serão multimodais, doença de alto risco, para não deixar o paciente também sem tratamento em todas as situações. Perfeito. Gostaria de ouvir agora do Rodrigo a situação em relação à radioterapia, Rodrigo. A gente já tem alguma informação, algum dado, seja ali das experiências anteriores em outras partes do mundo, dos possíveis riscos que a radioterapia apresentaria para o paciente em relação à infecção pelo coronavírus, por exemplo? Sim, Denis, Gustavo, bom dia. Sim, quando começou toda essa história, nós fomos buscar um artigo de Singapura sobre o que eles tiveram que fazer em 2002, na verdade, quando teve o primeiro acometimento de SARS. E quais foram os impactos que o serviço de radioterapia, um serviço específico de Singapura, teve. Então, eles publicaram em 2003 quais foram as lições aprendidas dessa primeira contaminação. Então, quando houve, até antes da decretação da pandemia, em 11 de março, né, pela Organização Mundial de Saúde, nós já havíamos levantado esses pouquíssimos artigos e identificamos que radioterapia é uma área de altíssimo risco. É de alto risco porque os nossos pacientes em próstata, normalmente, são pacientes que já são mais idosos e já têm comorbidades, né? Especificamente em São Paulo ou nos centros que têm mais alta tecnologia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, Brasília, há uma tendência de muito mais operar do que irradiar. E nas cidades do interior, quando o volume cirúrgico do cirurgião é menor, isso se inverte. A tendência maior é de irradiar e muito menos de operar. Então, existem recomendações, inclusive, diferentes para cada tipo de perfil de paciente com câncer de próstata. Mas, especificamente, em São Paulo, que a gente vê muito mais uma abordagem da radioterapia, ou de resgate, ou radical para pacientes que têm doença localizada ou localmente avançada. Os que a gente irradia com próstata presente são os mais idosos, são os de maior risco, porque já tem outras comorbidades. E radioterapia é assim, se está em tratamento e tem identificação de COVID, eu não posso deixá-lo recluso em casa e suspender o tratamento, e se vier para o hospital, eu vou ter que trazer todo dia, manipulá-lo todo dia para o departamento, com o risco de contaminação de outros pacientes e da própria equipe. E o que aconteceu em Singapura foi que a equipe de um serviço em especial foi toda contaminada, tiveram um lockdown geral e os pacientes tiveram que interromper seu tratamento porque não tinha gente para tratar.
Então, para esta ocorrência, os serviços de radioterapia foram muito mais agressivos na sua postura. A Sociedade Brasileira de Radioterapia publicou o seu guideline de recomendação para os serviços um dia antes da Sociedade Europeia e 3 dias antes da Sociedade Americana de Radioterapia. E todas as recomendações convergiram para o mesmo sentido. Os que já estiverem em tratamento, terminem o tratamento com todas as recomendações de proteção possíveis. Cancelamos todas as consultas de retorno usuais. Distribuímos os horários nos aparelhos para evitar aglomerações na recepção. Cancelamos todos os acompanhantes, exceto os que são absolutamente necessários, e esses ficavam fora do departamento. Máscara cirúrgica comum para todos da equipe, inclusive para os pacientes. E a procura para tratamentos hipofracionados sempre que possível. Tratamento hipofracionado já é a nossa rotina em 20 dias úteis ou em 7 dias úteis, usando o SBRT, para aqueles que têm próstata presente. Agora, os operados, os esquemas de hipofracionamento ainda têm trazido muita toxicidade. Então, a gente ainda não consegue reduzir de 35 ou 37 dias úteis para o paciente em resgate. Imagine manter esse idoso com algum tipo de fragilidade por quase 2 meses no departamento de radioterapia. Então, sempre que possível, a gente está adiando o início de tratamento, em conjunto com o urologista e com o oncologista, colocando em hormonioterapia e monitorando esses pacientes. Então, essa foi a conduta do departamento. A gente está fazendo alguns rodízios de profissionais também para minimizar o lockdown caso aconteça. Mas, realmente, a gestão para os serviços de radioterapia foi complexo, a ponto da CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, autorizar que a gente opere com somente um técnico por máquina, o que não é permitido usualmente, são 2 técnicos por máquina, por conta dessa necessidade de manter o tratamento contínuo. Então, hoje a gente só está tratando realmente o que é indispensável, fazendo teleconferência, mantendo suporte para os pacientes para acalmá-los, porque realmente não há essa urgência toda, mas está sendo um desafio para todos da equipe. Muito interessante. Eu vou fazer um complemento só em relação à parte da oncologia clínica para esses pacientes, porque o que é interessante, né? A gente tem visto as séries de Wuhan, na China, lá da província de Hubei, ou mesmo uma série árabe publicada, e as séries indicam um maior risco de infecção no paciente oncológico, o dobro da população em geral, no mínimo, e também um risco maior de evolução para formas graves. Então, algumas séries mostram ali 2,3 de hazard ratio, de odds ratio, para esses pacientes evoluírem para forma grave. No entanto, a gente sabe que existe uma variedade muito grande de paciente oncológico. E, especificamente, quando a gente olha câncer de próstata, a gente olha os números, não existe aí um bom relato relacionado só a câncer de próstata. Você olha os pacientes que evoluíram pior nessas séries, está mais relacionado à neoplasia hematológica, em quimioterapia ativa e pacientes com câncer de pulmão, principalmente. Então, dificilmente a gente tem encontrado ali um câncer de próstata avançado nesses pacientes que evoluíram pior no que foi relatado até agora. É claro, como todo mundo colocou, o paciente com câncer de próstata ele tem outros fatores de risco. Ele é homem, idade mais avançada e frequentemente tem maior comorbidade. Então, como os dados vêm vindo, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de definir o risco individual desse paciente para a infecção pelo coronavírus. Quando a gente olha especificamente o tratamento oncológico para esses pacientes, a principal modalidade, o bloqueio hormonal, a princípio não estaria associada com nenhum dos fenômenos de imunossupressão, vindas frequentes ao paciente ao centro. Então, é um tratamento que, dentre as possibilidades de tratamento oncológico, tem uma relativa segurança para o paciente. O que a gente tem proposto ali como maneiras de mitigar esse risco? Uso de bloqueio hormonal naqueles pacientes que realmente necessitem. Em situações de doença avançada, quando o benefício é equivalente entre um bloqueio hormonal, um novo antiandrógeno e uma quimioterapia, preferir o uso de bloqueio hormonal por comprimido em relação à quimioterapia, minimizar tempo de quimioterapia muito longo. Então, tem situações, às vezes, que o paciente
utiliza 8, 10 ciclos de docetaxel, então seria o mínimo, se for indicado, para colocar a doença sob controle, e também nas situações em que é possível, o uso de coleta de exame de sangue domiciliar, o fornecimento domiciliar de medicações, ou mesmo o uso dos análogos subcutâneos aplicados via domiciliar, com isso tentando minimizar a exposição dos pacientes. E agora eu queria passar justamente para o Gustavo, colocando esse ponto ali. Dentro de um procedimento cirúrgico que é realizado para câncer de próstata, Gustavo, o que pode ser feito para minimizar? Ou seja, será que esse é o momento de privilegiar as terapias minimamente invasivas, porque elas oferecem menos tempo de internação? Como é que isso pode ser feito do ponto de vista de tratamento individual do paciente? Muito bem, Denis. Na verdade, existem as recomendações das sociedades que estão saindo diferentes dia após dia, né? E recomendações dos serviços organizados, da maneira que os serviços se organizaram. Então, o Johns Hopkins tem uma recomendação, não é? O Memorial tem outra. A gente vai seguindo alguns serviços assim, né? O Moinhos de Vento, onde eu trabalho, está organizando uma recomendação. Na verdade, o ponto crítico, não é? É esse, é tentar minimizar a exposição do paciente, tentando retardar a cirurgia quando for possível. Mas há casos que, por várias situações, isso a gente não consegue segurar e o paciente tem que ir realmente à cirurgia, não é? Então, alguns momentos na cirurgia são críticos de contaminação, né? Alguns serviços estão sugerindo que esse paciente deva ser testado antes da cirurgia, para minimizar o risco de exposição da equipe anestésica, cirúrgica e de sala, né, de enfermagem e de sala. Mas isso não é muito prático, até porque os testes, na ausência de sintomas, eles são muito pouco sensíveis aí para você diagnosticar, muitas vezes. A gente tem falsos positivos, falsos negativos, a acurácia não é tão boa da testagem. Então, isso ainda não entrou na maioria dos serviços no organograma, para testar quem você vai operar, não é? O que a gente sabe é que existe um risco de contaminação muito grande em alguns momentos específicos. Por exemplo, da intubação orotraqueal, se o paciente vai fazer anestesia geral. Então, nesse momento, minimizar a presença de pessoas na sala, fornecer máscaras para a equipe cirúrgica, N95, ou máscaras de proteção também para o anestesista quando vai intubar e para toda a equipe de tratamento, né? São coisas fundamentais, né? Minimizar a exposição de gente do serviço, como o Rodrigo bem falou, talvez fazer um rodízio de cirurgiões daquele serviço para poder atender aquela população daquele serviço específico, não é? Minimizar o número de gente na sala durante o procedimento e talvez o procedimento tenha que ser feito pelo cirurgião mais experiente, para reduzir o tempo cirúrgico, reduzir o tempo de exposição da equipe, né? Do ponto de vista técnico, tanto a cirurgia robótica, minimamente invasiva, como a laparoscópica, eles se equivalem. A robótica laparoscópica tem uma vantagem de uma alta um pouco precoce do hospital, nesse sentido, minimizando. Mas o pneumoperitônio também tem um risco maior de exposição de partículas no tirar os trocáteres, né? Então, existem alguns cuidados específicos que a gente tem na hora de retirar os trocáteres, esvaziar o pneumo primeiro numa área isolada e depois retirar os trocáteres. Então, são coisas pequenas, técnicas, que podem aumentar a proteção da equipe. Mas a mensagem é que, na maioria das situações, graças a Deus, a gente pode retardar a indicação do procedimento cirúrgico em câncer de próstata. Exato. Então, assim, para a gente caminhar agora eu queria uma discussão até um pouquinho mais dinâmica para as pessoas que estão em casa entender como cada um tem abordado algumas situações práticas de câncer de próstata. Então, vamos pensar, então, num paciente com câncer de próstata localizado de baixo risco. Queria saber se o Rodrigo e o Gustavo concordam que essa é uma situação mais evidente ainda, que a vigilância ativa seria a opção preferencial. O que vocês acham? Com certeza, né? 40% dos pacientes que chegam no consultório da gente são doença de baixo risco, não é? E esse paciente, em geral, a gente inclui em protocolo de vigilância, né? E muito tranquilo de fazer isso nesse momento. Sem dúvida. Essa também é a nossa postura de minimizar a indicação. Já era, né? Inicialmente, agora mais do que nunca. Sim. Preferencialmente, até nem atender fisicamente esse paciente. Faz uma teleconferência com ele, manda os dados e, olha, pode ficar em casa que tá tudo, nem vem ao hospital para passar em consulta. E para aquele paciente, Gustavo, que já estaria num protocolo de vigilância
e eventualmente Sim. seja a época de se fazer uma rebiópsia, alguma coisa, é seguro adiar isso por uns 2, 3, 4 meses, nesse momento? Completamente, né? Então, assim, a gente tem essa tranquilidade, né? Os pacientes com doença de baixo risco raramente vão se tornar, quando a gente troca de estágio, né, por uma biópsia que tem um upgrade na biópsia, isso raramente muda o prognóstico da cirurgia, né? Então, poucos meses não vão fazer a diferença nesse cenário, né? Realmente não há problema. Esse paciente pode ficar tranquilo que um período curto, assim, de meses, não vai fazer diferença na biologia da doença dele. Mesmo porque Perfeito. depois de uma rebiópsia tem que esperar um tempo até para poder indicar um tratamento, né? Perfeito. Agora vamos imaginar aquele Exato. paciente com câncer de próstata localizado de risco intermediário ou mesmo um risco de alto risco, que seja um paciente saudável e que, numa situação normal, alguém proporia um tratamento para o câncer de próstata. Sabe, ali a gente sempre discutiu as opções entre radioterapia e cirurgia numa situação normal. Nesse cenário, o que mudaria na abordagem? Teria preferencialmente alguma das formas que seriam menos arriscadas entre cirurgia ou radioterapia, ou colocaríamos todos em bloqueio hormonal, aguardando postergar essa decisão para daqui a 2, 3 meses, ou simplesmente aguardaríamos sem nenhum tratamento daqui a 2, 3 meses? O que vocês têm recomendado nesses casos? Denis, eu posso começar, né, como cirurgião. É claro que, assim, a doença de risco intermediário, especialmente se é o risco intermediário grave, né, o Gleason 4+13, e a doença de alto risco, a gente sabe que são situações um pouco mais agressivas, é mais complicado você segurar o tratamento na maioria dessas situações, né? No entanto, muitas vezes esse tratamento é multimodal, na maioria das situações também. Então, o que a gente tem proposto para muitos pacientes é iniciar um tratamento com bloqueio hormonal e depois se partir para o tratamento ou cirúrgico ou radioterápico, né, definitivo da doença primária. Então, em muitos casos, a gente tem conseguido manejar dessa maneira, né? E acho que também não tem que fechar a porta da cirurgia para esses pacientes. A gente tem que ver individualmente, caso a caso, não é? Muitas vezes também a ansiedade do paciente, que é uma coisa que a equipe tem que manejar, mas às vezes ela fica insustentável, então isso é importante que seja discutido individualmente, não existe uma receita de bolo, como quase tudo, para câncer de próstata. Se possível, adiar esse tratamento definitivo neste momento é uma coisa que a gente tem sugerido para a maioria dos nossos pacientes. Não é? Então, esse paciente seria tratado com uma neoadjuvância com bloqueio hormonal e depois a gente partiria para o tratamento definitivo do tumor primário, seja ele cirúrgico, seja ele radioterápico. Então, na maioria dos casos, a gente pode propor isso para esse paciente. Não é? Então, nesse sentido, retardando a necessidade da cirurgia nesse momento em que a gente não sabe como a epidemia vai se comportar. Mas também tem que se levar em conta a ansiedade do paciente, e acho que cada caso tem que ser visto individualmente. Perfeito. E, Rodrigo, alguma coisa? A radioterapia a gente tem um pouco mais de facilidade, porque se ele for de risco intermediário ou alto risco, ele já vai receber hormonioterapia adjuvante. A gente sabe que não tem diferença fazer neoadjuvante ou adjuvante. O neoadjuvante reduz um pouco o volume prostático, enfim, permite que a radioterapia seja feita com um pouco menos de toxicidade. Mas a neoadjuvância, por 2 meses, pelo menos, nós podemos manter essa pessoa sob cuidados. E se é um tratamento de resgate pós-cirurgia, depois de uma cirurgia, nós temos que esperar pelo menos seus 2, eventualmente até 4 meses para a recuperação. Então, se esse paciente for operado agora e tiver indicação de radioterapia complementar adjuvante, nós já vamos ter que esperar por um período de 2 a 4 meses. Agora, se ele já está no momento, já operou lá atrás e já teve a sua recidiva, eu preciso tomar uma conduta. E a nossa conduta seria iniciar com hormonioterapia neoadjuvante, quer dizer, mudamos um pouco a sequência, teoricamente a gente já começaria como concomitante, mas a gente começa como neoadjuvante e seguimos sem que tenha qualquer tipo de prejuízo para ele. Lembrando que a gente estima, dependendo da nossa razão de ascensão da curva de infectados, um período de ponta a ponta entre 3 a no máximo 4 meses, né? É um pouco difícil prever isto,
mas nós estamos trabalhando com aproximadamente essa faixa de atraso, em torno de 3 a 4 meses desde o início da epidemia aqui no Brasil. Perfeito. Acho que é bem essa mensagem, né, Rodrigo? Inclusive, recentemente a gente teve um caso em conjunto de resgate, em que essa foi nossa estratégia, né? Obrigado, Aumentar viu, o Eli? bloqueio hormonal e uma situação de salvamento. Então, acho que conversando com o paciente, isso é perfeitamente fácil de você conseguir colocar tudo em perspectiva. Agora, mais para finalizar, tem alguns procedimentos que a gente utiliza para câncer de próstata que, do ponto de vista acadêmico, o real benefício ele ainda está em construção. A gente ainda não tem uma evidência clara do que eles beneficiam. Eu queria ouvir, por exemplo, do Gustavo, nesse momento que a gente está, situações em que talvez a gente considerasse uma linfadenectomia de resgate, por exemplo, que a gente ainda tem dificuldade de identificar o paciente, qual o real benefício. Devemos agora, nessa situação, pensar 2 vezes antes de uma linfadenectomia de resgate, ou você acha que acaba não mudando muito? Sim. Não, eu acho que, na verdade, a linfadenectomia de resgate, o paciente ideal é aquele paciente muito selecionado, que tem um Gleason 7 ou menos na biópsia, que tem uma recidiva mais tardia, não é? Nos linfonodos, com PSA, que é uma evolução mais lenta. Então, acho que nesse cenário, mais ainda a gente tem que ser conservador e pode esperar passar o furacão dessa apresentação inicial do COVID para indicar esse tipo de procedimento. Na maioria dos cenários, isso pode ser feito a posteriori. Perfeito. E, Rodrigo, na radioterapia, frequentemente a gente tem utilizado, em algumas situações, o uso de radiocirurgia de doenças oligometastáticas, que a gente sabe ali da evidência, tem um estudo randomizado com a intenção de atrasar bloqueio hormonal, mesmo sendo um tratamento, digamos assim, de fácil realização, curto. Você acha que diminui um pouco o entusiasmo para essas formas de tratamento nesse momento da pandemia ou não alteraria? Como a gente tem pouca evidência, a evidência que nós temos hoje não está na hora disso, né? Eu não posso trocar um risco real, que é a infecção por coronavírus, por um ganho ainda marginal de se indicar um tratamento agora. Então, a nossa recomendação é sempre em favor da segurança do paciente. A única situação em que a gente acaba aceitando é quando já tem metástases ósseas, ou sintomáticas, ou com risco de fratura. E nesse cenário, a gente usa a radiocirurgia para minimizar o tempo de hospital, de risco de ambiente hospitalar. Perfeito. Do ponto de vista da oncologia, eu queria até transmitir algumas recomendações que a gente tem tido para os demais colegas. Felizmente, câncer de próstata é uma situação que é possível de ser controlada com tratamentos não quimioterápicos, principalmente a doença sistêmica. Então, mais do que nunca, considerar fortemente ali as indicações de quimioterapia, privilegiar o uso de bloqueios hormonais ou outros tratamentos não quimioterápicos, e na real necessidade do uso de quimioterapia, tentar fazer o menor possível com as doses que possivelmente são menos mielotóxicas. Por exemplo, se existe indicação do uso de cabazitaxel, prefira a dose de 20 miligramas por metro quadrado em relação a de 25. Pacientes de risco de neutropenia, utilizar mais frequentemente suporte de granulócito, de estimulador de colônia, para realmente evitar que esse paciente ou tenha complicações da quimioterapia e precise vir mais ao centro, ou que ele, enfim, esteja ao próprio risco de mielossupressão. Eu acho que a mensagem que ficou bastante clara dessa discussão, que foi, acho que, bastante proveitosa e muito didática, é que cada vez mais e mais do que nunca a gente precisa ter as reuniões multidisciplinares, as discussões para decidir caso a caso. Claro que esse é o momento disso ser feito por teleconferência, então acho que todos os serviços estão se organizando para manter as discussões, mas sem, infelizmente, nesse momento, a presença física de todos. É o que a gente pode tentar fazer para ajudar e minimizar ali os danos e tentar superar essa fase que está sendo difícil para todos,
seja ali da área da saúde ou fora dela. Acho que com isso a gente poderia concluir a discussão. Eu vou abrir para alguma palavra final dos meus colegas e algum comentário final, Gustavo, Rodrigo. Não, o que eu podia acrescentar, Denis, é que, na verdade, a Cleveland Clinic lançou um guideline, a USC também. Nós continuamos operando pacientes urológicos, né? Especialmente uro-oncológicos. Tem algumas cirurgias que a gente não pode retardar. Então, a cistectomia radical, a orquiectomia no paciente com câncer de testículo, né? Esses pacientes vão progredir num curto período de tempo, nós sabemos disso, e a indicação da cirurgia faz a diferença no prognóstico desses pacientes. Graças a Deus, os pacientes com câncer de próstata, na maioria das situações, para não dizer quase totalidade das situações, a cirurgia pode ser postergada, então a gente pode navegar com um pouco mais de tranquilidade nesse momento de incertezas aí. Só temos que ver como é que isso vai ser a longo prazo, porque nenhum de nós sabe até quando que nós vamos ter essas medidas restritivas, não é? E a gente vai ter que dançar um pouco de acordo com a música nas próximas semanas aí, ou próximos meses. Acho que o mais importante é manter o paciente conectado, informado e sentindo seguro que o que está sendo feito para ele não está fora de nenhum guideline, que isso é seguro, que a gente está monitorando. A gente conseguir transmitir essa segurança, realmente me surpreendeu o Brasil, a adesão que rapidamente o Brasil inteiro teve algumas das medidas. E se a gente conseguir manter o suporte aos nossos pacientes, informando, eu acho que todos nós vamos sair renovados desse momento tão provador, né, tão difícil. Perfeito, acho que foram mensagens importantes. Com isso, eu gostaria de concluir, então, nossa discussão, agradecer ali a Onconews pela organização e também pela iniciativa de poder levar essas discussões e as mensagens para todos ali nesse momento. E agradecer também ao Gustavo, um prazer sempre estar contigo, o Rodrigo também, prazer enorme poder discutir, e a gente espera ali estar conectados cada vez mais nesse futuro próximo. Obrigado. Obrigado.